Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Felipe Oliveira Brito, eu sou advogado e sócio no Oliveira Brito Martins Advogados, sou professor de Direito e mestre em Direito. E hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre um tema bastante importante e que gera muita curiosidade naqueles que não têm formação jurídica e que eventualmente estão em um processo judicial ou necessitarão de um processo judicial no futuro. Falaremos sobre como funciona o processo civil, de um processo civil comum, sobre as etapas, como por exemplo uma ação de cobrança, uma ação indenizatória. Em primeiro lugar, nós temos que ter em mente para que serve o processo. O processo, nada mais, nada menos, serve para solucionar um litígio existente entre as partes. Litígio esse que não teve solução extrajudicial. Então necessita da intervenção do Poder Judiciário por meio de um juiz para decidir, para solucionar aquele conflito de interesses, para dizer quem está certo. Numa ação de cobrança, eu tenho um conflito que gira em torno da dívida, se a dívida existe ou não, se a dívida é exigível ou não. Se o meu devedor se recusa a pagar ou diz que a dívida não existe, eu proponho uma ação de cobrança para que o Estado, representado na figura do juiz, diga: de fato, João, o fulano te deve. Ou, não, João, o fulano não te deve, certo? Então, o processo serve para solucionar um conflito de interesses entre as partes que não foi solucionado extrajudicialmente. Um segundo ponto importante que nós temos que saber, até para compreender a questão de duração, de tempo do processo, é que, em números gerais, no Brasil, até o final de 2020, havia mais de 75 milhões de processos em andamento. E isso representa uma média de 4.191 processos por juiz. Então aí temos um dos fatores, na realidade, que pode explicar por que muitas vezes o processo demora. Bom, e aí? Como que funciona o processo? Vamos tentar conversar sobre as etapas do processo civil comum de forma simplificada? Vamos pensar num caso concreto, que qualquer um de nós está sujeito a passar em algum momento da nossa vida. Uma ação de cobrança ou uma ação indenizatória por dano material, por dano moral. Você não conseguiu resolver a situação de forma extrajudicial e necessita da intervenção do Poder Judiciário para resolver esse conflito de interesse, para resolver esse litígio. O que você vai fazer? Você vai procurar um advogado. Vai explicar toda a situação para ele e esse advogado, diante dos fatos e documentos que você apresentar, redigirá uma petição inicial. Nessa petição inicial, o advogado apresentará os fatos e fundamentos jurídicos da demanda, concluindo-a com os pedidos. Feito isso, o advogado fará a propositura da ação, distribuirá a sua petição inicial. E essa sua petição inicial, em primeiro lugar, será recebida, será analisada por um juiz, para verificar se ela preenche os requisitos mínimos legais para o regular andamento do processo. O juiz, verificando que está tudo ok, naquele momento, determinará a citação do réu, podendo haver duas hipóteses. Ou o juiz vai determinar a citação do réu já para apresentar a defesa, ou o juiz determinará a citação do réu para primeiro comparecer em audiência de conciliação e mediação. Vamos supor que o juiz citou o réu para comparecimento em audiência de conciliação. Então, vejam bem, a audiência de conciliação ela não será marcada para o dia seguinte da propositura da ação. Temos um lapso temporal, afinal, como eu disse, até o final de 2020, cada juiz tinha mais de 4.000 processos para analisar. Então, temos uma pauta. Temos um lapso temporal, temos um tempo até que a audiência seja designada e realizada. Quanto tempo? Não sei. Depende de onde o processo cai, depende de qual vara cai, depende de qual cidade, qual estado esse processo tramita. Essa audiência de conciliação pode ser marcada para daqui 15 dias, como pode ser marcada para daqui 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses. Não há como saber. Tudo depende de onde o processo tramita. Então vamos supor que essa audiência foi agendada para daqui 6 meses. Então daqui 6 meses você terá uma audiência de conciliação com o réu e, não havendo conciliação, começará a partir de então o prazo para o réu apresentar resposta. Via de regra, a contestação, que é o ato processual por meio do qual
o réu faz a sua defesa. Feita a contestação, há a possibilidade do autor apresentar réplica à contestação, ou seja, se manifestar sobre os termos da contestação. Então, até aqui, nós temos 5 etapas que eu simplifiquei, né? Porque pode haver outras situações, outras circunstâncias dentro dessas 5 etapas. Feita a réplica do autor, nós temos um momento de saneamento do processo. Isso significa que o juiz analisará o processo como um todo para verificar se há algum problema a ser corrigido. Havendo algum problema a ser corrigido, o juiz determina a correção dentro de um prazo que ele entender adequado. Feita a correção ou não havendo correção a ser feita, o juiz passa para o saneamento do processo, no sentido de que ele vai fixar as bases para a produção de provas e julgamento do processo. E com isso, ele determinará que as partes, se for o caso, informem as provas que desejam produzir. E aí as provas podem ser das mais variadas, a depender da situação: prova testemunhal, depoimento pessoal das partes, prova pericial, inspeção judicial. Feito isso, o juiz analisará esses pedidos de produção de provas, podendo deferir ou indeferir. Se ele determinar a produção de provas, nós passamos para a fase instrutória do processo, em que se fará essa produção, a produção das provas desejadas pelas partes e deferidas pelo juiz. Se for o caso de produção de prova oral, o juiz designará uma audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas, para a oitiva das partes. Se for o caso de produção de prova pericial, o juiz determinará a produção dessa prova pericial. E tudo isso leva tempo. A produção de uma prova pericial leva tempo. A designação de uma audiência de instrução e julgamento leva tempo. Por quê? Não existe só o seu processo. Existem milhões de processos, mais de 75 milhões de processos, mais de 4.000 processos por juiz. Então ele tem uma pauta a seguir, ele tem uma ordem cronológica a seguir. Assim como existe o seu processo, existe o processo de outras pessoas que também estão esperando. Somente após todos esses passos, todas essas etapas que eu simplifiquei, é que o juiz proferirá a sentença. É que o juiz, via de regra, resolverá aquele conflito de interesse por meio da sentença. E isso pode durar tanto 6 meses, se for uma situação muito simples, onde o processo cair tiver uma celeridade e eficiência enorme, como pode durar só até a sentença 2, 3, 4, 5 anos, não sei. Como eu disse, vai depender de onde esse processo tramitar. E não podemos esquecer que após a sentença, ainda há possibilidade de interposição de recursos pelas partes. Recursos tanto para os tribunais estaduais como para os tribunais superiores, que também têm um procedimento. Então, é por isso que não tem como nenhum advogado, nenhuma advogada passar para o seu cliente uma previsão clara, expressa, concreta sobre quando o processo finalizará. Não tem como, porque, como eu disse, nós temos mais de 75 milhões de processos em andamento, mais de 4.000 processos por juiz, e nós temos um procedimento a ser seguido no processo. Um conjunto concatenado de atos processuais previsto na legislação que devem ser adequadamente cumpridos para cumprimento do devido processo legal sob pena de nulidade. Isso tudo é muito importante que seja transmitido, seja explicado, seja passado pelos advogados, pelas advogadas aos seus clientes, para que eles possam entender o funcionamento do processo e compreender que a demora do andamento do processo não é de responsabilidade do advogado. Às vezes pode ser, mas via de regra não é. O advogado não tem como acelerar o processo, porque existe um procedimento. Um procedimento em que, para ser finalizado, depende da prática de atos de terceiros, seja dos serventuários, do cartório, do juiz, do promotor, oficial de justiça. Tem uma série de sujeitos que atuam no processo e que podem interferir direta ou indiretamente no tempo de duração, certo? Então, ficamos por aqui hoje. Se alguém ficou com alguma dúvida, se eu não fui muito claro,
pode fazer perguntas nos comentários ou no direct, que na medida do possível nós tentamos responder, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal!